Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a esta casa pela oportunidade de estar aqui relatando Jesus. Muito difícil esse tema, porque cada um de nós interpreta de uma forma, cada um de nós entende de uma forma de acordo com a nossa evolução. Então, hoje nós vamos falar sobre o grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda nos diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior de todas as hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então eu trouxe aqui para vocês verem o grão de mostarda. E pela pesquisa que eu fiz, esse grão, quando você abre, ele se multiplica em muitas sementes, porque ela é a menor semente que eles plantavam. Nesta imagem, Jesus fala com o povo sobre o reino dos céus. E segundo André Luiz, nos livros Os Mensageiros, a semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. O Mestre ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. E Jesus falava ao povo por parábolas sobre as questões abstratas da sua doutrina, fazendo da caridade e da humildade a condição expressa da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito, sem nenhuma ambiguidade. Assim deveria ser, porque se trata de conduta, regra que todos deveriam compreender para poderem praticar. Era essencial para a multidão daquela época, porque Jesus dizia que eles têm o coração endurecido, então era preciso atingi-los. E a forma como ele fez foi ensinando de acordo com os assuntos do dia a dia. E nós, nos dias de hoje, que já temos o conhecimento de toda a doutrina de Jesus, praticamos o espiritismo, frequentamos uma casa espírita, nós podemos e devemos desenvolver o trabalho que nos propusemos. A floresta também começou de sementes minúsculas. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Ao aprofundarmos o nosso conhecimento, nossa inteligência se dilata, assim como a semente quando germina. Conforme vamos aprofundando nos estudos, mudando o nosso modo de pensar, vamos crescendo e nos tornamos multiplicadores dos ensinamentos de Jesus. Com a semente de mostarda é a mesma coisa. O homem planta essa pequenina semente, ele tem que adubar, regar, para que ela se desenvolva e ela cresça, se tornando uma árvore, que na Palestina pode chegar até 3 metros. Muitos de nós só conhecemos a mostarda como condimento, como um complemento do nosso sanduíche. Agora, para o homem, e na época, o que Jesus queria nos passar era isso, que o grão de mostarda é comparado à fé, através do nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos nos aplicar
procurar cumprir da melhor maneira possível para nós, de acordo com a nossa evolução, esses ensinamentos que ele deixou. A fé nasce com o Espírito. Deus colocou em cada um de nós esse sentimento e permite que a cada reencarnação ele evolua. Todos os espíritos são criados por Deus da mesma forma, simples e ignorantes. As mudanças do espírito podem ser demoradas, depende da nossa vontade. A fé está em nós e precisa ser desenvolvida. Essa é uma árvore de mostarda. E segundo Kardec, a fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. Ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer se duvide de si. Então nós precisamos ensinar esse sentimento aos nossos filhos desde criança, para que quando eles se tornem adultos, eles sintam segurança nas atitudes que eles têm que tomar, de acordo com o seu livre-arbítrio. Com a compreensão que temos hoje dos ensinamentos de Jesus, devemos melhorar os nossos sentimentos, como já disse. Em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Para nós trazermos para o dia de hoje, com o conhecimento que nós já temos, nós precisamos nos aplicar em alguns sentimentos que nós temos. E um deles é a amizade. A amizade sincera, ela é o oásis de repouso para o caminheiro da vida em jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito, que conquistando as entidades bondosas do invisível, irradia por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Então nós devemos aproveitar essa encarnação e melhorarmos os nossos sentimentos com relação aos nossos irmãos. Devemos ser amigos sem cobranças, devemos ser amigos sem críticas. É tudo muito difícil? Mas vamos tentando. A gente vai melhorando a cada dia. Quem sabe daqui uma 15ª encarnação, nós já estamos melhores. Esse é o símbolo da amizade sincera. Amizade entre crianças, que não tem preconceito, que não tem tantos questionamentos, tantas críticas. O perdão é uma coisa ainda muito mais difícil, mas nós devemos aprender a perdoar. Perdoar a quem pratica o mal é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. É necessário que o perdão prevaleça para que o mal seja exterminado e a paz seja verdadeira nos corações. O lar é o nosso laboratório, onde devemos plantar o amor a Deus, Pai de infinita bondade, que põe no coração das mães a sagrada essência da vida, relembrando que nossos filhos são primeiramente filhos de Deus. Então nós precisamos também aperfeiçoar o perdão. Eu achei essa imagem boa, que você aí não vai ter cobrança. Ela me transmite isso, e sinceridade. Cada vez mais os sentimentos são mais difíceis. E a serenidade, que é a pedra angular das edificações morais e espirituais da criatura humana,
é a qual muito difíceis se tornam as realizações. Resultado de uma conduta correta e uma consciência imparcial que proporcionam a visão real dos acontecimentos, bem como facultam a identificação dos objetivos da vida, que merecem os valiosos investimentos da existência corporal. A serenidade é o estado de consentimento entre o dever e o direito, que se harmoniza em benefício do indivíduo. A pessoa serena é feliz porque superaram os apegos e desapegos, a ilusão e os desejos, mantendo-se em qualquer situação. Equilibradas, não se faz vítimas de extremos, elegendo o caminho do meio como decisão firme e inquebrantável. Ou seja, não vamos nem nos desesperar e também nem ficar muito triste com as situações. Nós temos que encará-las de frente, aceitando o que nós temos que passar. São compromissos anteriores que nós assumimos. E como imagem da serenidade, eu trouxe a foto do Chico Xavier. Esse irmão que representa muito para a nossa doutrina, que graças a ele nós tivemos onde pesquisar este assunto, nos livros de André Luiz e também através de Divaldo. Esta árvore já é a árvore da mostarda crescida, que é o que nós pretendemos que fique aqui como objetivo principal para cada um de nós. Vamos deixar florescer a espiritualidade dentro de nós. Os céus estão dentro de nós. Então nós precisamos procurar melhorar, nos aperfeiçoar em todos os sentimentos, seja junto com a nossa família, com os nossos amigos, com todas as pessoas que se aproximam de nós. Tenhamos uma palavra de carinho, um sorriso, tudo o que nós pudermos acrescentar para acalmar quem está do nosso lado. E tem duas frases de Joana, uma no livro Deus e outra do livro Momentos de Saúde. No livro Deus, ela nos diz: evitai o ressentimento e o melindre, a maledicência e a inveja, porque todos corrompem o coração e entorpece o discernimento embriagando o ser com tóxicos do egoísmo exacerbado. Sede afáveis, gerando simpatia sem afetação e ternura sem pieguismo, onde quer que vos encontreis. E o amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar. Descubro-me em falta com Deus e para com o meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Espero ter traduzido a frase, a parábola de Jesus sobre o grão de mostarda, porque ela parece assim tão simples, mas você vai estudando e ela se aplica a tudo na nossa vida, tudo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ter fé, acreditar em Deus. E dentro da nossa doutrina espírita, nós vamos desenvolvendo isso através dos nossos irmãos da espiritualidade. Boa tarde a todos.